aí pessoal do YouTube, Fox Bernária, e nesse vídeo falar sobre o oitavo episódio da primeira temporada da série Vikings. Então vamos começar com essa análise. Então, como todos já sabemos, a série Vikings adora criar várias subtramas, e junto a isso nós temos a trama principal que ocorre como plano de fundo. Então, para organizar melhor esse vídeo, vamos dividir a história, né, e seus devidos focos em pequenas categorias, né, nas subtramas e personagens. Vamos começar primeiramente com a Lagertha, né, que, assim, deu pra ver que, como a gente pôde ver no último episódio, ela perdeu o filho, né. Então ficou uma situação meio ruim nesse episódio, né? Deu pra ver que a relação dela com Ragnar ficou uma coisa uma situação meio frustrante. Então deu pra ver um pequeno desenvolvimento, quer dizer, uma grande mudança realmente nesse casal, porque sempre quando os dois eram mostrados, eles eram sempre unidos, se amavam e tudo mais, e nesse episódio parecia uma coisa meio até broxante demais, né? A Lagertha tentando animar o Ragnar, né? Vamos lá pro ritual e tudo mais, e o Ragnar, vamos falar com Deus porque eu perdi meu filho, então eu jogava na cara e tudo mais. Então era uma situação complicada. E durante o decorrer do episódio ela ela tentou aproveitar todas as tentativas disponíveis para tentar manter o Ragnar unido, né? Manter a família unida. É justificável, né? Dá para entender a situação dela. Mas infelizmente ela não fez tanta coisa assim, né? Ela não foi a personagem principal assim do episódio, nem a secundária, mas deu pra sentir o que ela tava querendo fazer. Mas infelizmente o desenvolvimento do episódio não permitiu que ela fosse tão focada assim. O próximo personagem é o Rollo, que provavelmente ele tava drogado, descontrolado o episódio inteiro, mas devido a essa alteração, né, da mente dele, devido à alimentação dos cogumelos, ele acabou falando um pouco do que ele sente. E isso deu pra fazer o público entender melhor o que ele busca, o que ele quer, que é simplesmente a questão de liberdade, poder e provavelmente ele querer estar no lugar do Ragnar, né? Aquele desespero. Mas a forma que ele está sendo tratado, né? Principalmente nesse episódio, continua com aquela dúvida, sabe? Pô, o que você está sentindo realmente? Por que você quer isso? Então tá uma coisa muito confusa o personagem ainda. Então tá precisando ainda dar uma clareada em relação à trama do Rollo, que, assim, é uma coisa simples, né? Dá pra entender que ele quer poder, mas não dá pra entender o motivo ou o que ele busca exatamente. Ele quer ser igual ao Ragnar ou ele quer ser diferente, mas com o mesmo poder? Não dá pra saber direito, né? A trama é levemente confusa. Em relação a Sig, ela finalmente tá se abrindo mais, né? Ela deixou a posição de serva quietinha pra conseguir meio que conseguir uma forma de domar, né? Domar o Rollo, né? Que agora os dois estão juntos lá. Então isso ajudou levemente no desenvolvimento da Sig. Eu não considero isso muito desenvolvimento, mas ela tá se aproximando mais do Rollo, então já é alguma coisa. Aí, em relação ao Ragnar, deu pra ver logo nesse episódio que ele ficou muito abalado pela morte do seu filho. Então dá pra ver visualmente, né, o desgaste, né, a tristeza, a depressão. E, assim, logo no início ele tava conversando com o Alston e falou: mesmo que você não aceitasse, né, ir lá pro lugar dos rituais, eu ia te levar. Aí, primeiramente a gente pensa, tá, ele ia levar porque é amigo, né, pô, tentar, sabe, trazer um amigo pra lá, mas no decorrer do episódio deu pra ver que o Altastan foi escolhido para o sacrifício. E o Ragnar ia levá-lo, mesmo ele não querendo. Então isso demonstra que o Ragnar ia sacrificar o Altastan. Agora, por que ele ia sacrificar o Altastan? Pela proteção dos deuses ou devido a uma raiva interna pela perda do seu filho? Isso mostra o nível de loucura e raiva imensa, né, do personagem em querer sacrificar uma pessoa próxima, no caso o padre, mesmo eles não tendo uma grande aproximação ainda, devido à perda do filho, sacou? Tipo, cara, isso foi uma coisa muito pesada mesmo. Assim, o Ragnar deixou de lado o seu protagonismo, assim, muito nesse episódio, porque foi focado em vários personagens ao mesmo tempo. Com a chegada do Horik, né, ele começou a se afiliar, né, começou a buscar novos objetivos, que no caso é tentar lidar com o tal de Jarborg, mas nós não temos muitas informações a respeito dele ainda. E devido à posição da Lagertha, né, ela tentando trazer a família mais próxima, o Ragnar parece que está abandonando um pouco essa ideia, né, ele não ficou tão interessado assim no que a Lagertha estava falando, deixou ela de lado, então dá pra ver um certo desprezo pela sua própria mulher devido a esse incidente, né, só porque os deuses tiraram o bebê,
ele tem que parar de amar a mulher. Então ficou um clima muito ruim, mas eu gostei da posição do Ragnar. Tipo, eu não concordo com ele, mas é um desenvolvimento, é uma mudança pro personagem, então ele tá se desenvolvendo de uma forma natural, né? Eu acho que é normal, né? Quer dizer, em alguns casos, né? O marido se sentir mal ao ponto de querer o filho desesperadamente, então ele tá passando por processos, né? Uma coisa interessante. E por falar em passagem de processos, nós temos o foco no Altistan, que eu não sei por que diabos ele foi o selecionado, ele foi caçado nesse episódio, ele foi o escolhido a ser o sacrifício, mas por quê? Porque ele é um novo, né? Um novo cara que chegou no vilarejo, porque ele era cristão, né, que ele era um sacerdote, foi voto, geral votou nele, tipo, não foi mostrado o motivo, ele simplesmente começou a ser caçado, começou a ser selecionado para ser sacrificado, mas por qual motivo, ninguém sabe. Bom, ele inicialmente apresentou um novo visual, né, o que foi um tanto chamativo, apesar de ser um visual completamente escroto da parte dele, né, mas durante o episódio ele aprendeu várias coisas novas a respeito da mitologia e tudo mais, e em relação ao seu conflito, deu pra ver que ele tá 50% cristão, 50% nórdico, então não sabe ainda qual lado vai ficar. Mas de forma geral, o episódio foi fracamente desenvolvido, foi apenas um episódio bastante religioso, mas com a chegada do Rei Horik que proporcionou novas passagens, novos caminhos para serem seguidos no futuro. Então, como nota para esse episódio, eu vou dar nota 6,5. Eu acho que foi um episódio muito parado, assim, mesmo tendo explorado a questão cultural. Eu esperava um pouco mais de ação, um pouco mais de mudança histórica, mas acabou não tendo. Acabou tendo a morte lá do cara lá, que eu esqueci o nome, que, assim, ele era personagem de fundo, então, tanto faz. Então, a nota vai ser 6,5. Se você acha que a nota deve ser maior ou menor, você pode comentar aqui embaixo nos comentários, você pode inscrever no canal, compartilhar o vídeo, assim o canal crescer. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foco no próximo vídeo, valeu!